Irmão mais velho, não sou eu, irmão mais velho, verdade, é 12 dele. Então você vê que quando você se entrega para Deus, o que Deus nos faz conosco, né? E através de nós. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar para que Deus possa fluir nesse lugar. Pai, obrigado. Como diz a tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, mas também nos ministrou e nos abençoou. Por isso eu oro agora para que a tua mão repouse sobre a vida do Luiz Davi, trazendo graça, sabedoria, inteligência, disposição, objetividade, discernimento e revelação. Que as palavras, Senhor, venham de encontro às nossas necessidades. Que a tua unção e o teu poder se derrame neste lugar. Que agora o teu vaso, o teu servo, o teu escolhido seja cheio pelo Senhor, para que possa transmitir a tua palavra aos nossos corações. Toda forma de desvio, de atenção, de roubo da tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu vou aplaudir mais forte, né? Que essas palmas não vão nem ficar fora para Jesus, amém? Amém, queridos. Eu estou aqui embaixo, atrás desse púlpito, eu estou com essa minha estatura, estou parecendo Zaqueu, né? Vocês estão me vendo aí? Amém? Na verdade é uma honra, queria agradecer ao pastor Carlos Henrique, né? Ele é uma referência para mim. Realmente eu comecei, eu tenho 4 anos no ministério, quando eu cheguei na igreja Shaddai, e ali foi onde Deus realmente transformou minha vida, mudou a minha vida, e hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele está me dando a oportunidade de estar aqui, poder estar ministrando a vocês, é um privilégio, amém? Quero agradecer ao apóstolo Eliezer, apóstolo, e que, em nome de Jesus, que vocês possam ser ministrados, amém? A ministração dessa tarde é assim: só os curados consolidam. Tá? O texto-chave está em Gênesis 26, de 1 a 33. Se alguém quiser acompanhar, Gênesis 26, de 1 a 33. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Amém? Porque a ti, a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e aguardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando na janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes: é minha irmã? Como, pois, disseste: é minha irmã? Amém? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e eu, atraído sobre nós grave delito? E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra,
E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriquecendo o homem, prosperou e ficou muito riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-a de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de vós, porque já és muito poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já o seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Israel no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contendaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o povo de Ezeque, porque contendaram com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse que contendaram. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contendaram, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. E então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora julgamento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não haverá jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizeste somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoador do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque o despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado. Eles disseram: achamos água. Amém? Nesse mesmo dia vieram ao poço lhe chamou de Seba, e por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Amém, senhores. Esse texto vai nos ministrar referente a um homem, né, que, independente das suas adversidades, independente das suas lutas, era um homem que tinha a sua alma curada. Amém? Ele é um homem que era guiado pela presença de Deus, e um homem que buscava, né, as coisas diante de Deus. Muitas vezes a gente só pode dar às pessoas aquilo que nós temos, não é mesmo? Muitas vezes nós só podemos entregar às pessoas aquilo que nós adquirimos. E se nós tivermos a nossa alma ferida, isso automaticamente será transferida às pessoas que estão diante de nós. Né? E quem são as pessoas que mais estão diante de nós? Os primeiros estão quem? Dia a dia, os nossos familiares e os nossos discípulos. Como mesmo o pastor falou da pedra aqui, né? Muitas vezes a gente com o tempo, e vai passando, com toda a tribulação do dia a dia, a gente
vai, né, escorregando e vai pegando a pedra. Muitas vezes a gente não tem noção disso. Né? E quando a gente vai ver, a gente já está com a pedra na mão. Né? E muitas coisas a gente pode fazer de acordo com aquilo que a gente vai buscando em Deus. Amém? As pessoas que mais sofrem quando a nossa alma está desprotegida são os nossos familiares e os nossos discípulos. E o mundo, ele continua debaixo de maldição. Né? Por mais que nós somos um povo escolhido por Deus, nós fomos separados por Deus. Hoje cada um aqui foi separado por Deus. Mas nós precisamos entender o quê? Que o mundo que nós vivemos não foi escolhido por Deus ainda. Né? Nós sim fomos escolhidos por Deus, mas o mundo ainda não foi. E se nós vivemos nele, nós temos, né, relacionamento dia a dia com eles. E muitas vezes algumas atitudes acabam nos ferindo a nossa alma. Né? Como fala aqui, naquela época, Isaac viveu o quê? Uma época de fome, de crises. Né? E muitas vezes nós não estamos acostumados a viver com a crise. Eu estava lendo um livro de um pastor nos Estados Unidos, e ele fala, né, momento de crise. Nós nunca estamos preparados para os momentos de crise. Né? Nós sempre estamos feridos com o dia a dia no mundo, com as circunstâncias do dia a dia no mundo, com as coisas que acontecem no mundo, e nós nunca estamos preparados para os momentos de crise. Mas Isaac, sim, ele sabia, ele tinha um segredo para ir buscar. E qual era esse segredo? Era buscar Deus, buscar a presença de Deus. Né? Lá fala que lhe veio a fome sobre eles, mas o que ele fez? Ele foi buscar a presença de Deus. Bem? Diz assim: não podemos esquecer que nós fomos separados por Deus, mas o mundo em que vivemos, e se vivemos neles, estamos inseridos no contexto que ele vive. Essas situações podem nos ferir. Muitos de nós, crentes, a gente se esquece, né? Quando a gente está na presença de Deus, a gente se esquece que nós sofremos lutas também, nós sofremos contra-ataques diante de Deus. E se nós não caminharmos por princípios, vivemos uma vida de aliança com Deus, nós seremos contra-atacados diariamente e constantemente. Amém? A fome chegou à terra de Isaac, onde ele vivia. Isaac buscou a Deus. E quando a palavra diz que Deus apareceu a Isaac, refere-se o quê? A uma busca com Deus. Muitas vezes, quando estamos envolvidos com problemas, esquecemos a direção, esquecemos de buscar nossa direção a Deus e acabamos o quê? Acabamos sofrendo circunstâncias que não agradam a presença de Deus. Né? É muito fácil agradar a Deus quando a nossa vida está boa, quando as nossas contas estão pagas, quando tudo está bonitinho. É fácil a gente buscar a presença de Deus e agradar a Deus. Mas quando vem uma tribulação, será que a gente tem esse discernimento, essa sabedoria de buscar a presença de Deus? Né? De buscar aquela situação em Deus, de buscar uma resposta em Deus? Mas aqui Isaac buscou. E Deus respondeu a Isaac em 3 formas. Primeiro, Deus deu a direção a Isaac. O que ele disse? Não retroceda, eu te respaldarei. Né? Deus falava o quê? Se ele descesse ao Egito, descer ao Egito seria o quê? Retroceder, voltar aos velhos hábitos. Quem aqui quer voltar aos velhos hábitos da sua vida? Nós sabemos o que Deus já fez na nossa vida. Né? É que o pastor falou, eu cheguei lá 4 anos atrás, eu tinha uma vida, não tinha paz, eu não tinha um relacionamento. Apesar de eu fui pai muito jovem, eu acabei de morar com a minha esposa, mas eu não amava ela. A gente vivia por comodismo. Né? Mas ali não. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu tive a minha vida transformada. Eu fui buscar em Deus. E hoje eu falo, hoje pode vir a luta que vier, eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu durmo, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Nós não brigamos mais dentro de casa, mesmo diante das situações financeiras que muitas vezes a gente passa. Mas o mais importante que eu tenho orgulho de falar diante da minha família é que a gente não briga, que a gente não tem mais discussões, a gente se respeita e hoje a gente se ama. Amém? Mas o que? Foi uma atitude buscada em Deus. Amém? Segundo passo, Deus respaldou a direção a Isaac, lembrando as suas promessas. Não a direção de Deus que venha, que não tenha respaldo bíblico. Talvez, se não fosse
Talvez não fosse agradável Isaac ficar diante daquela cidade, né? Aquela crise de fome. Mas Deus deu a direção a ele. Permaneça aí. Permaneça nesse lugar. Amém? Terceiro ponto. Buscar a direção do líder. Deus lembrou da fé de Abraão para ministrar Isaac. Abraão é o pai da fé. Né? Naquela época, os líderes das pessoas eram seus pais. Né? E o líder de Isaac era Abraão. E Deus levou a ele essa lembrança. Ele buscar a fé que Abraão tinha. Ele não retroceder. Né? E muitas vezes ele pode falar, poxa, mas meu líder, ele tem falhas também. Como eu vou buscar uma direção nele? Ele é um homem falho. Mas Deus fala, busque somente a qualidade. Imite-o eles na qualidade. Né? Todo ser humano tem falhas, todo ser humano, né, tem suas debilidades. Mas Deus, quando escolhe um líder, põe uma pessoa diante da tua vida, que é para você se espelhar nele, então ter ele como referência. E aqui eu posso dar um testemunho de uma situação minha, pessoal, com o apóstolo Fábio. Eu trabalhava 15 anos numa empresa e eu vinha numa situação onde eu me magoei com as circunstâncias que eu via acontecendo lá. Depois que eu tive uma transformação, uma mudança, né, comecei a caminhar por princípios, aquilo que começou, as atitudes do dono da empresa, aquilo me incomodava. Eu falava, eu não vou mais ficar aqui, eu não concordo com algumas atitudes, e aquilo foi me tendo talvez uma ferida na minha alma. Eu fui buscar a direção de Deus, fui buscar a direção do meu apóstolo. Ele falava, filho, calma, não faça nada. Antes de tudo, vamos orar, vai buscar a direção de Deus, e Deus vai falar. E aquela circunstância eu já queria agir por impulsão, né? Eu falei, não, eu quero ir embora dessa empresa e vou embora. Mas o nosso líder, ele sempre é sábio, né? Ele pediu para mim permanecer naquele lugar, eu fui buscar em oração. E um mês depois, aquele diretor que me incomodava com suas atitudes, que me gerou alguns traumas na minha alma, um mês depois ele era o dono da empresa. Eu cheguei na empresa, ele se desligou da empresa e foi embora. Aí o apóstolo falou, meu filho, permaneça no Senhor, vai buscar no Senhor. E para a honra e glória do Senhor, aquele foi o ano que eu mais prosperei na minha vida, o ano passado. Eu fechei diversos pedidos, fui para Israel, comprei apartamento novo, né? E olha só a obediência do líder, de buscar a sabedoria, buscar a direção do Senhor primeiramente e ter a orientação do líder. E Isaac era uma pessoa assim. Isaac é uma pessoa, um homem de Deus, que a gente pode ter essa referência. Né? Ele esteve diante daquela situação, diante daquela crise, mas ele foi buscar em Deus. Ele foi buscar esse respaldo na presença do Senhor. Amém? Isaac, quando ficou naquela terra, ele teve um grande resultado de colheita. Porém, o maior desafio não é alcançar o resultado, e sim mantê-lo. Em outras palavras, o que seria isso? Consolidar. Nós estamos falando em consolidação. Muitas vezes, né, a gente acaba se frustrando diante de momentos que a gente está ganhando vidas, a gente quer uma vida, e as pessoas, aquelas vidas vão embora. Né? A gente precisa, o relacionamento é algo fundamental na nossa vida. Eu estou falando, o pastor Carlos Henrique, ele me citou até como eu era o sócio da consolidação, mas foi a rede onde eu fui ganho. Realmente foi ali que eu conquistei toda a minha família. Na verdade, ninguém da minha casa nunca havia frequentado uma igreja, nem dos meus familiares. E eu fui ali, eu e a minha esposa, nós começamos a frequentar. Eles eram espíritas, kardecistas, mas eu persisti ali. Ali houve uma mudança na minha vida, houve uma transformação. Então eu frequentava e ali eu fazia esses pedidos ousados. Ali eu pedia a Deus, né, que as promessas de Deus se cumprissem na minha vida. E ali as vidas foram chegando. E Deus foi restaurando toda a minha vida. É que o tempo é muito curto aqui, mas eu queria contar até a história do meu testemunho de casamento, porque nós não éramos casados. Nós morávamos juntos há 8 anos, e ali Deus restaurou todo aquele desejo da gente voltar, da gente estar presente, unidade. E aquilo para a família foi uma referência, né? Por eles nos conhecerem na vida, como eram as nossas atitudes. E ali Deus restaurou. E em 3 meses a gente se casou. Foi sobrenatural, tive diversas lutas. Um dia eu estava na igreja, nesse momento que eu comecei a prosperar também, debaixo das direções do meu líder, né? Eu tive diversas lutas, e ali, um dia eu estava numa rede de crianças, quando me ligaram dizendo que a empresa que eu trabalho estava pegando fogo. Eu estava um mês no meu casamento, eu cheguei lá, a empresa estava
destruída totalmente. E ali foi a minha primeira experiência com Deus, de Deus falar, filho, eu sou contigo. Como Deus fez aqui com Isaac, eu sou contigo. E ali Deus honrou todas as minhas contas, né? Porque eu não perdi o emprego, eu havia fechado um pedido de 1 milhão, eu ia ganhar uma comissão onde eu ia pagar todas as despesas do casamento. E Deus falou, filho, não temas, eu sou contigo, eu vou honrar todos os teus compromissos. E um mês depois foi o meu casamento, e além disso, foi onde Deus me abençoou, que foi a grande colheita, né? Onde Deus jogou a rede diante dos familiares, porque 90% dos familiares não haviam ido para a igreja. Eu fiz questão de se casar na igreja Shaddai, e foi onde eu joguei a rede, em nome de Jesus, e ali os familiares começaram a ir. Amém? Glória a Deus. Né? Então, assim, a gente sofre contra-ataques ao consolidar. Todo consolidador enfrenta contra-ataques. Por estar fazendo o quê? Por estar fazendo algo que agrada o coração de Deus. E ali adiante, a partir do momento que eu decidi estar na presença de Deus, que eu decidi a conquistar vidas, ir para o mundo, ganhar as vidas através do testemunho, os contra-ataques começaram a surgir. E com vocês não serão diferentes. Mas creiam que Deus é contigo. Deus vai respaldar cada um de vocês diante dos contra-ataques. Amém? Toda a vitória dos filhos de Deus é acompanhada pelos nossos inimigos, que hoje não são mais pessoas, e sim são seres espirituais da maldade. Tá certo? É o inimigo lançando a cada momento seca na nossa mente, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que o nosso ministério não vai crescer, dizendo que a gente não vai conseguir consolidar aquelas vidas, que a gente não vai conseguir alcançar aquelas vidas. E muitas vezes, com isso, a gente fica com a nossa alma ferida. Quem aqui já teve a experiência de ganhar uma vida e ela ir embora? Isso machuca ou não machuca a nossa alma? É algo que nos traz o quê? Uma ferida na nossa alma. E essa ferida nos paralisa o quê? A consolidação. Mas mesmo assim, eu ali diante, como o pastor falou, o pastor Brasil falou, eu ia para lá, as vidas iam, mas eu não deixava de persistir. Por quê? Porque eu sempre semeio no amor. Por onde quer que eu passo. Muitas vidas, até mesmo que estão diante da gente, passam por nós. Mas nós semeamos amor. E quando nós semeamos amor, a gente não precisa temer. A gente precisa simplesmente crer no Senhor, que no momento certo, Ele vai trazer as vidas. Porque quem toca é o Espírito Santo de Deus. Nós simplesmente somos esse instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Amém? E eu profetizo que em nome de Jesus, todos os familiares de vocês, todos aqueles que vocês já convidaram, todos aqueles que vocês já investiram, já semearam amor, em nome de Jesus, é um novo tempo na vida de cada um novo tempo na vida do ministério de cada uma dessas vidas retornadas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar uma pausa para o Senhor. Mas, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, mesmo dentro do ministério. Por quê? Como nós falamos aqui, toda vez que a gente faz algo para Deus, que a gente busca algo que agrada o coração de Deus, nós sofremos contra-ataques. E muitas vezes, mesmo diante dos nossos irmãos, a gente recebe contra-ataques de pessoas da equipe que, por algum motivo, por alguma coisa, possa ter nos magoado. E muitas vezes as pessoas liberam coisas diante de nós que aquilo nos paralisa, aquilo nos bloqueia. Eu vou citar alguns modelos aqui que eu acho que ninguém nunca ouviu. Acho que só foi lá no Ministério Shaddai, mas aqui eu acho que ninguém nunca deve ter ouvido. Amém? Algumas frases que talvez possam ter nos magoado. Tipo assim: você faz de tudo por essa pessoa, mas amanhã ela vai embora. Acho que ninguém nunca ouviu aqui de alguém. Você está ali consolidando, buscando ganhar aquela vida. Você fala, você faz de tudo para essa pessoa e ela vai embora. Ou assim, essa consolidação não vai dar certo. Aquele lá não vai vir para a igreja. Certo? Outro, ainda não aconteceu nada na vida desse discípulo, não houve nenhum tipo de transformação. Como que você vai ganhar essa vida? Como que você vai conquistar? Como que você vai trazer ele para a igreja? Não estou vendo nenhuma transformação. Larga disso, para com isso, para de perder seu tempo, ficar investindo nessas pessoas. Quem já ouviu isso daí? Ou não? Será que só fui eu? Porque muitas vezes amigos, quando a gente na empresa, que as pessoas veem a transformação em nós, a gente começa a ser
ser alvo das pessoas. Né? E se a gente não tiver blindado, se a gente não tiver com esse relacionamento com Deus, a nossa alma fica ferida. Isso faz com que? Com que a gente se paralisa a nossa conquista. Né? Paralisa com que a gente avança. Mas eu não, graças a Deus, né, a gente passa por lutas, mas a gente tem que persistir, a gente tem que passar diante, né, dessas feridas, por quê? Para que a gente possa trazer os resultados do Senhor. E Isaac era uma pessoa assim. Né? Ele demonstrou a vitória dele, porque ele saiu, ele foi na terra onde o Senhor falou para ele. Ele foi lá, né, cavar os poços, e o pessoal perseguia, Abimeleque vivia perseguindo ele, né? As pessoas confrontavam, até mesmo expulsaram ele de lá, mas né, isso não paralisou a busca de Isaac. Amém? Isaac persistiu, Isaac foi adiante. Apesar de tudo, a fase da consolidação, quando é a pior fase da consolidação é quando a vida se afasta, deixando a sensação do quê? De um trabalho inútil. Mas Jesus passou por esse abandono, porém tinha uma alma curada e alcançou esse. Amém? Nós temos que ter essa alma curada que Jesus tem. Nós precisamos aprender a ter essa alma curada para a gente poder conquistar, para a gente poder avançar. Amém? Vamos ver aqui algumas atitudes, né? Algumas vitórias que demonstram um coração sarado. E esse coração sarado quem tinha era Isaac. E que eu creio que o coração, vocês também terão um coração e viverá assim como Isaac viveu. Amém? A primeira atitude vitoriosa de Isaac, quer dizer, qual foi? Ele continuou trabalhando, continuou tendo fé. Mesmo diante das adversidades, ele não foi paralisado. Isaac não se deixou abalar por ter que sair de onde havia plantado e recomeçou o trabalho. Né? Ele plantou lá, conquistou, né, seus frutos, era um homem próspero, mas da noite para o dia ele teve que ir embora. Mas ele não se deixou abalar por aquele momento. Ele continuou trabalhando. Né? E isso tem que ser com a nossa vida. Né? Aquela vida não veio, eu perdi tanto tempo naquela vida. Não importa, temos que continuar perseverando, trabalhando, né? Buscando em Deus. Porque o resultado é esse, é que eu falo. Quem traz a vida é Deus que toca o coração das pessoas. Nós simplesmente temos que fazer o nosso papel, continuar trabalhando, continuar buscando em Deus. Amém? Tem gente que só fica olhando as dificuldades e para no tempo. Outras ficam somente lembrando dos discípulos que foram embora. Né? Muitas vezes a gente ganha, o discípulo foi embora, e aí você para e fica pensando, ai meu Deus, né? Se eu tivesse aquele discípulo, mas ele foi embora, e agora? E não consegue mais conquistar. Eu tenho algo parecido que eu ganhei um cunhado, né? Ele também era uma referência, ele começou a ir, o pastor Carlos Henrique sabe, foi uma grande referência na vida dele, ele era um alcoólatra. Da noite para o dia ele foi para o ministério, ele foi ganho para Jesus, né? A gente cuidou, a gente tratou, e ele foi liberto do vício do álcool. Um único dia, o Senhor usou o pastor Carlos Henrique para ir nos visitar no final de ano, numa fazenda onde nós estávamos passando férias, e ali ele se abriu, pastor, falou, pastor, o senhor já teve problema com o alcoolismo, né? Eu queria uma estratégia de como se libertar disso. E o pastor falou, o primeiro passo você já deu, foi reconhecer, né, essa sua falha, essa sua alma. E o segundo passo é que toda vez que você for beber, consagre a sua bebida a Deus. E naquele mesmo dia, ele fez isso. Na hora de beber, ele falou, minha dificuldade ainda é bebida, eu ainda bebo. Ele foi beber e consagrou a Deus. Dali em diante, ele nunca mais fez uma gota de álcool na mão. A glória e o nome do Senhor Jesus. Amém? Né? E aquele discípulo, para mim, foi algo que me falei, poxa vida, né? Olha a transformação que Deus está fazendo. E da noite para o dia, né, entrou essa ferida na alma dele, ele ficou meio rebelde e foi embora. Aquilo me paralisou, aquilo me frustrou, fiquei completamente paralisado. Eu ficava pensando, falei, Jesus, acho que isso não é para mim. Olha aí, né, um dos meus 12, dos primeiros 12, eu sou novo, eu tinha dois 12, só tinha 2, um já foi embora. Isso não é para mim, gente. Mas o meu consolidador ali, um dos meus pastores também, ele me consolidou nessa questão. Ele falou, filho, fique em paz. Né? Se ele tem uma aliança contigo, ele vai voltar. Ore por ele, abençoe a vida dele. Né?
vai buscar em oração, vai buscar em Deus. E hoje, onde o Adson está no ministério, ele está debaixo de uma outra cobertura, mas ele permaneceu na igreja, isso é o mais importante, ele está firme na presença do Senhor. Amém? E eu não fiquei paralisado, eu continuei trabalhando ali, pedindo para o Senhor. O próprio apóstolo René fala, ele ministrou uma vez, que a principal estratégia do inimigo é fazer o quê? Fazer o tempo parar, o tempo passar nas nossas vidas. E a gente não pode deixar o tempo passar. Por quê? Porque quando a gente deixa o tempo passar, vem um desânimo sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente fica paralisado, o tempo passa, você perdeu aquela vida e você acha que acabou o mundo. Não. É só olhar para frente, para a rua, quantas pessoas clamam aí por socorro, quantas pessoas estão dia a dia diante das nossas vidas, simplesmente basta o quê? Uma atitude, basta um trabalho nosso da gente persistir, falar de Jesus, porque cada um aqui foi escolhido, como eu falei, nós não estamos aqui hoje por acaso, cada um aqui foi escolhido hoje para ter os seus 12, para conquistar a multidão aí fora. Vocês são referência. Eu estou falando para líderes de excelência. Amém? Eu creio que eu estou diante de líderes, conquistadores, que hoje vai começar um novo tempo no ministério de vocês. É um tempo de conquista mesmo. Como o próprio pastor falou, é tempo de conquistar a sua família, é tempo de conquistar os seus amigos, todos aqueles que estão ao seu redor. E se vocês tomarem posse disso, vocês farão isso em nome de Jesus. Amém? Segunda atitude vitoriosa de Isaac, ele não entrou em contendas. Outra coisa que nos paralisa é a contenda, discussão. Contendas e discussões servem para quê? Para roubar o nosso tempo. Muitas vezes a gente é envolvido em contenda, fica diante de uma situação, até muitas vezes com o nosso irmão 12, com um irmão da igreja. Não devemos. A vitória em uma contenda, ela é sempre uma ilusão. O ser humano está sempre querendo provar que tem razão, mas Cristo nos ensinou o quê? A abrirmos mão da razão e das certas circunstâncias. Devemos ser flexíveis, devemos ser perdoadores, nós devemos perdoar as atitudes. Se eu tivesse ficado paralisado lá nessa angústia do meu cunhado ter ido embora, poxa, eu fiz tudo pela vida dele, eu investi meu tempo, eu ficaria paralisado, o tempo teria passado, eu não teria conquistado. Não, a gente tem que avançar, a gente não pode ficar nisso. Poderia ter entrado em contenda comigo, poxa, não sei o quê, olha, Deus fez a transformação na vida dele, olha que ele é injusto com Deus, não olha o que Deus fez na vida dele, não, a gente tem que buscar no Senhor e deixar, nós temos que ficar fora dessas coisas, e Isaac é um homem assim, ele não se envolvia em contenda. O inimigo sempre tentará nos envolver em contendas, e com Isaac não foi diferente, tentou 2 vezes, e não conseguiu o resultado, pois Isaac continuava trabalhando. Amém? Terceira atitude vitoriosa de Isaac, ele profetizava. Nós temos que ter uma língua profética, uma linguagem profética, devemos ter uma linguagem santa, de vitória. As nossas atitudes são de vitória. É o que eu falei, eu comentei, eu sou de uma família de 5 irmãos, eu sou mais novo. Eu só tenho uma irmã mais nova que eu, depois de 12 anos. Mas eu, desde pequeno, eu sempre almejava as coisas. Eu fui ter uma experiência com Deus mesmo há 4 anos. A igreja Shaddai foi a primeira igreja evangélica que eu frequentei, o primeiro lugar que eu cheguei. Mas eu sempre sonhei, eu sempre sonhava. Até eu brinco muito com o pastor Carlos Henrique, que eu me vejo muito como José. Eu sempre me via diante dos meus irmãos conquistando, eu falava com eles. Eu me espelho, porque eu sonho muito. Eu sonho em multidão, eu sonho em crescer, eu sonho em ser pastor. Antes de ser 12 do apóstolo, eu vivia falando para o pessoal, para minha esposa, eu vou ser 12 do apóstolo. Mas era algo que parecia ser muito distante para as pessoas. Mas eu sonhava e persistia. Em um ano, eu não sei. Mas eu cheguei um dia no culto, o apóstolo me mandou 12. Aí eu falava, apóstolo, eu mereço isso. Ele falou, filho, o Senhor conhece os nossos corações. Muitos gostariam de estar aqui por status, mas o Senhor escolhe o coração. E é algo, eu cheguei a orar a Deus para Deus tirar isso do meu coração. Porque eu vi o apóstolo, minha esposa falava que eu parecia um pavão. Aí eu falava, não, tá bom, quando o apóstolo ia por lá, eu ia por cá, do outro lado. Na hora que eu olhava no meio da multidão, você estava lá atrás, agora ele estava olhando para mim, eu falava, tá bem? Mas eu sonho,
né? Mesmo sendo um novo na equipe, eu sonho em multidões, eu sonho em crescer. Tenho meus irmãos doces, logo que a gente foi levantado, depois de jantar com a volta da primeira noite, eu já falava, nós vamos ser pastores, nós vamos conquistar, nós vamos olhar nossa planeta. Doido, né? Esse cara. Mas eu sou sonhador, né? Eu consigo ver a multidão, eu profetizo sobre a minha geração, sobre a igreja. Eu sonho que nós vamos alcançar as nações, né? Não só nós faremos a diferença, né? A visão celular fará a diferença nas nações, como já está fazendo. Esse ano nós tivemos a oportunidade, né, o apóstolo foi abençoado e está lá falando para as nações da visão celular, mostrando, né, os vídeos da multidão, lá do culto fiel. Nós temos que sonhar mesmo, eu sonho a gente viajando para fora, ministrando em muitos lugares. Deus vai nos capacitar, cada um de nós aqui, e cada um de nós seremos responsáveis por isso, né? Quem sonhar junto vai nessa caminhada junto. Amém? E Isaac, ele era um homem que profetizava, tinha essa linguagem. Ele já era próprio, mas não se acomodou na linguagem, continuou declarando a sua prosperidade. Amém? Por isso declare prosperidade sobre a vida de vocês. Declare e fala, eu terei os meus dons. Aquelas vidas que foram embora, elas vão voltar em nome de Jesus. Nós temos que declarar, que a nossa palavra tem muito poder, tudo aquilo que nós profetizamos, declaramos, o Senhor, a gente chama de existência. O nosso apóstolo é uma referência disso. Aquele templo que está sendo construído hoje, aquilo foi gerado através de profecia, através de oração, de intercessão, né? Há 9 meses que a gente começou aquele ciclo na igreja de oração, todos os pastores, todas as gerações, todos os dias tem oração no templo, e um dos tópicos era lá, tem um templo novo para a igreja Shaddai, tem um templo novo para a multidão. Isso foi através da profecia, né? Ele chamou a existência através da oração. Então isso nós devemos fazer para chamar a multidão, chamar os nossos 12, sonhar com a nossa equipe de 12, com a nossa geração, que no fruto fiel vocês vão levar, vão encher, aqui vocês vão começar a fazer fruto fiel, cada 12, cada geração, que não vai caber o fruto fiel de vocês, em nome de Jesus. A Zona Leste vai ficar pequena, em nome de Jesus. Esse estádio que estão construindo aqui, para que é? Os ministérios serão os cultos de domingo no próximo dia. Em nome de Jesus, amém? Queridos, declarem isso em nome de Jesus. Sonho que eu lembro até hoje, não sei se alguém aqui já participou de uma rede de consolidação, mas dos primeiros, o pastor, vocês faziam aqui o ciclo, aí do churrasco, o pastor trazia que ele falava assim, coloque um pedido que você acha que é impossível para Deus, né? Coloque algo que você acha que é impossível. Isso é tremendo, a gente faz, né, o despertar da gente desejar. E aquilo eu posso mostrar a Deus que eu preciso guardado. Com 2, 3 meses de geração, eu punha lá, eu queria ser 12 do apóstolo, nem sabia que era 12. Eu coloquei lá, eu queria minha casa, uma casa própria, um apartamento grande. Hoje eu moro em um apartamento de 4 dormitórios. Sabe, eu conquisto as coisas. Eu fiz 16 anos numa empresa. Aí a empresa, né, que o ano passado foi onde eu mais prosperei na minha vida, em nome de Jesus. Chegou em outubro, a empresa, um dos sócios teve problema, a empresa entrou numa situação financeira, a empresa praticamente quebrou. Eu fiquei ali, mas fiquei praticamente um ano sem receber nada. Eu não mexi mas em nada. o Senhor supria, o Senhor não sabe. E hoje, para o do Senhor, Ele colocou em outro lugar, onde eu já estou no meio dos diretores, onde eles estão me agradecendo. Hoje, por exemplo, vem na Itativa, eu tenho um pedido de 20 milhões no ano para fechar. 20 milhões. Isso aqui. Filho, isso daqui vai ser tudo teu, pode ir tocando. Por quê? Porque eu desejo, eu vou atrás. Eu passei um ano de dificuldade, mas sequer não murmurei uma vez. Eu não deixei, né, no relacionamento não teve uma briga sequer. Por quê? Porque Deus sempre supria. E eu sempre falo para minha esposa, acredita que a gente vai. Acredita nos sonhos que nós vamos conquistar as coisas, em nome de Jesus. Amém? Às vezes nos conformamos com a mediocridade, quando Deus tem para nós a excelência e a nobreza. Amém? Então não devemos nos conformar com a mediocridade. Amém? Nós temos que lançar fora. A nossa alma não pode estar ferida, porque é isso que nos paralisa o conquistar. É isso que nos paralisa o avançar. Amém?
Então nós temos que ter a nossa alma. Quando nós estamos com a nossa alma liberta, curada, não tem barreiras diante da nossa vida. Amém? A palavra profética atrai a presença de Deus. O Senhor viu que Isaque não se abalava, e antes ele declarava a vitória. Então veio e o confortou. Muitos não sentem a presença de Deus, pois em vez de profetizarem, ficam se lamentando, né? A gente não tem que ficar se lamentando. Poxa, eu perdi o meu discípulo. Poxa, eu perdi o meu emprego. Olha lá, o apóstolo pediu para mim ficar aqui e agora a empresa quebrou, né? Muitas vezes a gente fica se lamentando, impedindo, paralisando a nossa conquista, paralisando o avançar de Deus. E muitas vezes quando a gente está diante de se lamentando, debaixo de murmuração, a gente não sente a presença de Deus. Deus precisando agir no nosso momento. Diante da tribulação, a gente não ouve Deus falar com a gente. E a todo instante, Deus está falando com a gente. A todo momento, Deus está querendo falar com a gente. E muitas vezes, diante das tribulações, a gente não deixa Deus se aproximar, não deixa Deus, né, nos ministrar diante daquilo que Ele quer. Isaque não. Isaque era um homem que profetizava, ele atraía a presença de Deus, ele se relacionava com Deus, se relacionava com seus discípulos, com aqueles que estavam diante dele. Amém? Isaque é uma referência para nós. A quarta atitude vitoriosa de Isaque. O que ele fazia? Ele adorava a Deus. Muitas vezes, ouvimos uma palavra de célula ou no culto e esquecemos de louvar a Deus pelas tuas promessas e pelo teu consolo. Não é verdade? Muitas vezes a gente vem para a igreja, ouve uma palavra, Deus nos conforta, Deus nos dá aquela promessa e passa aquela semana a gente já esquece de adorar, de tomar posse daquela profecia que Deus fez por nós. Tá certo? É o nível mais alto de batalha espiritual. E devemos adorar a Deus com atitudes santas, pensamentos santos e palavras santas. Amém? Devemos mostrar a nossa dependência a Deus, né? O quanto nós somos dependentes de Deus, né? Todos os dias na minha oração de manhã eu declaro: Senhor, eu declaro a minha dependência a Ti. Sem a Tua presença, nada sou e nada tenho. Né? Sem a presença de Deus, a gente não consegue se relacionar com as pessoas, a gente não consegue levar a paz para as pessoas, a gente não consegue fazer com que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, não é verdade? Por isso nós temos que demonstrar todas as vezes a nossa dependência a Deus. Amém? E de que forma? Adorando a Deus, buscando a Deus. Amém? Quinta atitude vitoriosa de Isaque: confrontou os inimigos e o amou às vidas. Quando Isaque falou a respeito do que fizeram, né, Abimeleque, eles odiaram e o expulsaram. Ele não estava confrontando em si as pessoas, e sim o espírito de inveja e ódio que agiram naquelas vidas. Né? O pessoal expulsou, por quê? O que eles falaram para Isaque? Vá-te daqui, né? Tu já é um homem próspero, tu não tem que ficar nos nossos meios. E aquilo, né, Isaque partiu, mas não deixou que aquilo fosse, né, fosse algo, um empecilho na vida dele. Mas quando eles tiveram novamente um confronto, uma reaproximação, como fala no final, Isaque confrontou aquilo. Mas de que forma? Sempre com amor. Né? Nós temos que confrontar sim, mas nós devemos ser radicais somente com o pecado, se quisermos a vitória. Mas precisamos amar as vidas. Amém? Isaque confrontou Abimeleque naquele momento, mas confrontou com o quê? Com amor, com sabedoria. Né? Confrontou a respeito do pecado, do ódio que havia no coração deles, do espírito de inveja, né, que dominava aquele povo contra eles. Mas houve o quê? Um confronto com amor. E assim é com os nossos discípulos. Né? Muitas vezes, não um confronto, como o pastor falou, com a pedra, mas um confronto com amor, com sabedoria. Né? Muitas vezes a gente vê as atitudes erradas das pessoas, dos discípulos, nós devemos sim levar o confronto, mas com um nível de amor, com sabedoria. Né? Por mais que a gente seja confrontado, a gente está abrindo os olhos daquela pessoa, mas demonstrando o amor. E isso, o nosso apóstolo é muito sábio a fazer isso. Ele nos confronta no momento devido que deve ser, mas sempre com amor. Né? A referência dele é sempre o amor.
Esse manto deve permanecer diante das nossas vidas. Nós estamos debaixo desse manto de amor. E isso deve ser com as nossas vidas. Amém? Sexto, o nosso testemunho de vitória só vai atrair as vidas e o levará ao arrependimento se ele estiver ligado a um testemunho de amor. Né? De que forma que eu conquistei a minha família? Sendo mais novo, talvez, né? Meus irmãos mais velhos, poxa, o que ele quer? Mais novo, a idade, e quer falar de Jesus, quer falar de amor, mas de que forma? Através do nosso testemunho. Nós temos que preservar o nosso testemunho. Né? O inimigo, se tem uma coisa que o inimigo não pode tocar é no nosso testemunho. Que o inimigo pode tentar forjar, falar que é mentira, porque não é. Cada um aqui sabe o seu testemunho, cada um sabe aqui qual foi a mudança e transformação na vida de vocês. Se tem uma coisa que o inimigo não pode tocar no nosso testemunho. Por isso nós temos que preservar o nosso testemunho. O que é? O nosso testemunho é uma forma de a gente alcançar as pessoas, de ganhar as vidas para Jesus. De que forma? Muitas vezes, como que a gente vai proclamar o evangelho, ganhar uma vida? Como que o pastor falou dos traficantes aqui, das pessoas assim, como que você vai ganhar uma vida dessa? Levando a palavra, levando, né, Jesus, eles aceitarem Jesus. É somente através do testemunho. Tem um irmão nosso, 12 aqui também, que ele é aqui próximo da região, o Sérgio Santana, do Cangaíba. Se você vê o testemunho dele, ele é um policial, mas a geração dele está cheia de ex-traficantes, ex-presidiários, pessoas o quê? Que ele conquista através do amor. Ele já esteve aqui nesse ministério uma vez comigo com o apóstolo. A gente veio num culto, não me recordo, alguns anos atrás. É um irmão 12 também que foi levantado comigo. Mas ele é um amor em pessoa, né? Ele leva, ele vai buscar as pessoas, aquilo que o apóstolo falou, discipulado, ele investia também, mandava a equipe dele na rede de consolidação, e hoje eles estão ganhando aqui toda a multidão. A geração dele hoje está crescendo cada dia mais. Por quê? Porque ele preserva o testemunho dele. Ele é um policial, ele está dia a dia ali na rotina, no meio de pessoas que é difícil, né, se manter firme. Né? Ele tem que ser uma referência diante daqueles homens. Tá, diante de estelionatários, né, de policiais que são corruptos, mas ele não, ele está ali. Né, ele mantém o amor, ele preserva, né, essa aliança com Deus, ele se preserva diante dessas pessoas, ele tem postura e Deus respalda ele, através desse amor e através desse comprometimento com ele. Amém? Então nós temos que cuidar do nosso testemunho para que as pessoas, né, possam nos seguir, para que as pessoas possam ter-nos como referência. E assim foi com a minha vida, com alguns familiares. Eles me conheciam no mundo, as minhas atitudes. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, sempre sonhei, como eu falei, mas eu sempre queria estar bem, eu pensava em eu estar bem, sempre amei eles, mas eu queria sempre eu estar melhor, eu estar bem, eu não me importava com o problema deles. E hoje não, hoje Deus mudou tudo isso. Hoje eu me importo com o problema de cada um, hoje a gente se relaciona, né? O Senhor restaurou o casamento de cada um deles, né? Todos viviam aquilo que eu vivia, mas no mundo a gente não percebe. Quantos casais vivem, né, dentro de casa só por comodismo, só vivem em conjunto? Para o mundo eles demonstram que estão bem, mas dentro de casa é só guerra. E eles viviam a mesma coisa que eu vivia, mas ninguém falava. Era reunião em família, parece que é tudo bem. Mas não, Deus agiu, Deus agiu no casamento de cada um. Deus transformou a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém? As pessoas só nos seguirão e farão aliança conosco se nós preservarmos o nosso testemunho. E qual é a forma de preservarmos? Né? Nos relacionando. Né? O relacionamento será um estilo de vida nosso. Né? A consolidação, o que é? Nada mais é do que relacionamento. Né? Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Onde quer que eu chego, eu me relaciono. Eu posso ir no banco, eu me relaciono com as pessoas. Eu posso estar na recepção de uma empresa, eu me relaciono com as pessoas. Eu posso viajar para algum lugar, numa recepção, numa portaria, eu sempre me relaciono com as pessoas. Agora, semana passada, quinta-feira, eu já fui com os diretores da empresa para Fortaleza. Nós fomos visitar clientes. Eu cheguei no aeroporto, eu fui almoçar, me relacionei com um rapaz, com um atendente ali, com um garçom. Aí comecei a conversar. Ele falou, não, eu vou arrumar um táxi para você. Ele me arrumou um táxi. O táxi foi me levar num lugar, já comecei a conversar com um motorista. Deus colocou um homem de Deus também, um rapaz evangélico que estava desviado da igreja.
E ali eu comecei a ministrá-lo, comecei a falar, comecei a orar. Né? Ele ficou praticamente o dia comigo. Aí no dia seguinte eu contratei novamente, falei, ó, o senhor pode ficar à disposição, vão chegar os meus patrões, e a gente, né, gostaria de rodar com você. Ele falou, não, tudo bem. Na hora de ir embora eu fiz uma oração para ele. Aí no dia de manhã ele me ligou e falou, olha, eu estava precisando ouvir aquilo. Eu tinha lido o Pão Diário e a palavra falou comigo, a tua oração falou comigo, que eu devo buscar a presença de Deus, que eu devo declarar a minha dependência a Deus. E aí naquele dia que a gente estava rodando com a minha patroa, ela é uma menina jovem também, de 28 anos, ela perdeu o pai, e assim, uma pessoa que tem depressão, que eu já estou ministrando, Deus está me usando na vida dela, e ela começou a ver o meu relacionamento com o motorista. E ela saiu, ela falou, nossa, esse homem te adora, você já conhece ele? Aí eu falava, não. E aí a gente começava a conversar. E a cada instante que a gente parava num cliente, ele ficava intercedendo por nós. Aí ele saiu, um momento eu saí sozinho, e ela falou, nossa, ele falou que quando vocês entram na visita, que ele fica orando por nós. Falei, realmente. E nós chegamos nas empresas, nós éramos bem recebidos, as pessoas nos tratavam bem, ela olhava assim, ela falava, não estou entendendo. Mas eu falei, eu estou entendendo. Eu orava antes de ir para os lugares. Então, onde quer que eu chego, eu me relaciono. Né? A gente tem que ter esse nível de relacionamento com as pessoas, porque muitas vezes a gente pode ser um canal de bênção numa vida. Eu creio que para esse Senhor, eu fui um canal de bênção para ele estar voltando para os caminhos do Senhor. E naquele mesmo dia, numa sexta-feira à noite, ele ia levar a filha dele num show do Samuel, era lá em Fortaleza, num show gospel. E um trânsito assim que ele falava, nossa, eu vou ter que pegar todo esse trânsito. Eu falei, fique em paz, o senhor vai orando, eu vou orar pelo senhor e Deus vai abrir os caminhos para o senhor. No outro dia de manhã que ele me pegou para ir para o aeroporto, ele falou, eu tenho que dar um testemunho. O senhor abriu todos os caminhos, eu cheguei no show antes do horário. Falei, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém? E aí na hora ele se despediu assim no aeroporto de mim, e ele fez questão, saiu do carro, mas ele me deu um abraço, como o pastor deu nesse rapaz aqui. Ele me deu um abraço e falou, Davi, eu falei, a melhor coisa de eu ter vindo aqui, independente de ter feito negócio ou não, foi ter conhecido a vida do Senhor. Aí ele pegou meu telefone, pegou tudo, ele falou, venha com a família, eu quero lhe receber. E eu pude falar da visão para ele. Né? A visão já está sendo instalada lá, eu não sei se é o apóstolo Ayub, que estava por lá também, uma coincidência, mas ele estava falando da visão, que ele já estava ouvindo falar da visão. E as pessoas precisam desse nível de relacionamento, de amor, de carinho, né? É isso que vai nos garantir uma consolidação eficaz, a aproximação diante das pessoas se aproximarem de nós e termos como referência, amém? As pessoas só vão querer nos seguir se verem um testemunho, né, um testemunho bom diante das nossas vidas, e por isso nós temos que preservar o nosso testemunho, amém? A sexta atitude vitoriosa de Isaac, o que foi? Ele buscou a paz nos relacionamentos, amém? Ele pagou o mal com o bem. Isaac não tinha nele sentimento de vingança, mesmo diante de que o pessoal expulsou eles, o pessoal fez com que ele saísse daquela terra, ele não foi embora com aquele sentimento de vingança, tá certo? A comunhão aproxima as pessoas. Quando eles voltaram a se aproximar, o que ele propôs aos seus, Abimeleque? Um banquete, não fala aqui na palavra? Ele propôs um banquete, eles se tiveram um momento de comunhão junto. Por quê? Será que a gente consegue propor um banquete para uma pessoa que nos magoou, nos expulsou? E a pessoa volta até nós e a gente consegue falar, não, venha cá, vamos ter uma comunhão, vamos viver em comunhão? É difícil, né? Muitas vezes aquele discípulo vai embora, ele nos magoa, acaba falando mal da gente, aquilo nos fere, e aí está muito simples da gente voltar a um relacionamento, mas fica aquela barreira nos impedindo, né? Simplesmente uma atitude nossa, uma atitude de amor, algo que a gente rompa com essa barreira, faça toda a diferença. E nós, como os líderes, nós temos que ter essa sabedoria e discernimento, de romper essas barreiras, porque eles ainda estão sendo ministrados, mas nós não, nós somos líderes conquistadores, nós queremos conquistar a nação, e se nós não nos relacionarmos, não tem como. Então muitas vezes, por mais que a pessoa te feriu, vá de encontro, procura buscar um relacionamento com ela,
né? Procura ter uma comunhão com ela. E Isaac fez isso, né? Quando ele se viu diante deles de novo, diantemente, ele confrontou as pessoas, falou: vocês que me odeiam e me expulsaram, mas ele confrontou com amor. E ao mesmo tempo ele, né, promoveu esse banquete. Amém? E Jesus agiu assim também para resgatar o relacionamento com os seus discípulos, né? Dessa mesma forma, propondo um banquete, pedindo direções a Deus. Quando estamos em paz, nos santificamos e colhemos os resultados. Quando estamos com problemas de relacionamentos, perdemos a paz e deixamos de ouvir a voz de Deus. Tá certo? Por isso que hoje, né, é dia de se autoavaliar, né? É dia de uma nova aliança que nós devemos fazer com essas pessoas. É dia de realmente visualizar o quanto é importante se relacionar com as pessoas. Amém? Quando estamos com problemas de relacionamento, perdemos a paz para ouvir atentamente a voz de Deus. Porém, mesmo em tempo de guerra, podemos buscar ao Senhor em secreto, né? Mesmo nesses tempos de guerra, qual é a direção? É a gente buscar a presença de Deus. E é no secreto que o Senhor nos recompensará, que o Senhor nos dará a direção necessária, onde devemos ir buscar. Amém? E o que nos promete hoje, né? Que a nossa alma seja curada, que a nossa alma seja tratada, né? Hoje Deus vai nos levar a refletir tudo isso que foi ministrado, né? Isaac, né? A gente ser um povo escolhido por Deus, a gente viver nesse mundo que não é um mundo escolhido por Deus, mas nós vivemos nele, um mundo que tem guerra, que tem fome, que tem desigualdade social, né? Que existem injustiças. Como viver nesse mundo sem que a gente se frustre, sem que a gente se machuque, sem que a gente se magoe? É difícil, né? Viver nesse mundo não é tão fácil assim, mas existe uma coisa que a gente pode vencer todas essas barreiras, que é a presença de Deus. Amém? O que nos promete a promessa de Deus sobre a nossa vida é a nossa aliança com Deus. Amém? A nossa aliança com os nossos irmãos da fé, a nossa aliança com os nossos irmãos 12, com os nossos discípulos, tá certo? E o resumo dessa aliança, o que é? É sempre uma vitória em Deus, né? O resumo dessa aliança com Deus é sempre uma vitória. Amém? E Isaac fez essa aliança com Deus, né? Ele foi buscar essa aliança com Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das coisas que o machucou, ele ia buscar essa aliança em Deus. Ele ia buscar se tratar com Deus. Ele não tinha alma ferida, porque se ele tivesse alma ferida, ele não conquistaria o mundo. Ele não conquistaria as nações, as multidões, como Deus promete para ele. Amém? E hoje é o dia escolhido por Deus para cada um de nós. Amém? Hoje é o dia escolhido por Deus para a gente se tratar, para a gente sondar o nosso coração, né? Como diz lá, eles foram ter, no final, quando Abimeleque teve a comunhão com Deus, e eles ali firmaram uma aliança, qual foi o resultado dessa aliança? Eu vou ler novamente para vocês. Qual foi o resultado dessa aliança? Nesse momento, levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte, Isaque os despediu e lhe foram em paz. Após o quê? Após o banquete que Isaque propôs a Abimeleque. Tá certo? E nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado e lhe disseram: achamos água. Amém? Né? O resultado dessa aliança é o quê? É a gente, que é o fluir, que as águas do Senhor fluam sobre a nossa vida, que seja a nossa conquista. Amém? E aquele lugar foi chamado de o poço de Berseba, que quer dizer o quê? O poço do juramento, onde foi firmada uma aliança. E até os dias de hoje, essa cidade se chama Berseba, né? Que foi um lugar onde uma aliança, houve uma mudança de atitude, houve uma renovação de aliança. E isso vai acontecer aqui hoje. Amém?
Deus jamais quebrou uma aliança com quem fez com os homens. O Senhor nunca quebrou uma aliança com os homens. E nós também não podemos quebrar a aliança. Tá certo? Muitos discípulos se aliançam com seus líderes e depois voltam atrás. Tanto um quanto o outro. Né? Muitas vezes é aquilo que eu te falei, a gente tem uma aliança com um discípulo e às vezes uma questão tão pequena faz com que essa aliança seja quebrada. Mas a promessa fala, Deus não quebra aliança com os homens. Amém? Também tem uma situação nessa mesma empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz que trabalhava lá. Essa empresa ficava no bairro do Heliópolis, próximo a Heliópolis. É um lugar, né, perigoso, onde tem pessoas. E tinha um funcionário lá que assim, o pessoal não podia nem se aproximar dele. Se as pessoas tivessem que dar advertência para ele, não poderia, porque ele ameaçava todo mundo. O apelido dele era Pato Rouco. E as pessoas tinham medo. Ele trabalhava direitinho, mas ele era considerado uma pessoa perigosa, que não poderia confrontá-lo, nada disso. E um dia ele teve um encontro com Deus, numa igreja da visão. Deus alcançou a vida dele alguns anos atrás, ele foi salvo. Deus fez uma transformação na vida dele, ele se tornou um líder de célula. E um dia, passando na rua, ele já tinha ido embora da empresa depois de alguns anos, a gente se encontrou e comecei a falar. E eu falei que eu estava frequentando a igreja. E ele falou o testemunho dele, que ele era um líder de célula, que ele fazia parte da visão. E ele começou a profetizar na minha vida, e falando, não, você vai ser um líder assim, assim, assado. E passou, alguns anos se passaram. Depois de um ano que realmente aconteceu tudo isso, que eu fui escolhido pelo apóstolo, conquistei a minha geração, a gente voltou a se encontrar, e aquele rapaz tinha ido embora da igreja. Ele me procurou para poder frequentar a minha célula. E eu procurei saber o que havia acontecido. Ele era discípulo de um dos apóstolos do apóstolo Fábio, o apóstolo Tiago, que fica lá próximo. E ele falou que tinha ido embora da igreja, havia acontecido uma situação, que ele não concordava, e quebrou uma aliança. Né? E aquilo, ele quis frequentar a minha célula. Ele falou, eu tenho 7 anos de igreja, mas eu posso ser eu posso ser seu discípulo, eu renuncio todo o meu conhecimento para caminhar com você. Eu acordei ele frequentar minha célula, mas eu fui buscar a direção dele, né? Eu fui orar a Deus e Deus me ministrou que aquilo não era o correto. Eu deixei sim ele frequentar algumas vezes por ele estar fora da igreja, mas eu ministrei o coração dele que ele deveria voltar para o líder dele. Né? Não é qualquer motivo, qualquer empecilho de anos que se rompe uma aliança. 7 anos, caminhando junto, uma aliança, conquistando o povo do Heliópolis, porque ele tem um testemunho muito forte. Ele tem muita facilidade de ganhar multidões. Né? Eu poderia muito bem trazer ele e falar, aqui, minha geração, apóstolo, uma multidão. Mas esse não era o propósito de Deus. Né? Porque a gente não precisa só ficar mostrando as coisas para você, precisa mostrar o verdadeiro. Ele já tinha o apóstolo dele, o líder dele. Quem vai me impedir? Se decidido estou, você me prometeu. Ministrei a vida dele durante 1 ano. Ele frequentando, às vezes ele ia, às vezes não ia, mas eu fiz ele voltar para o líder dele. E para a honra e glória do Senhor, um dia ele me ligou e falou, eu voltei, me entendi com o apóstolo, a gente se perdoou, eu perdoei o apóstolo, pedi perdão, ele se submeteu a começar tudo do novo, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ele já tem uma célula de novo, a casa dele tem 50 pessoas, um apartamentozinho pequenininho ali no Heliópolis, você vai na célula dele, tem 50 pessoas, eles abrem a porta do vizinho, eles ficam no corredor, uma multidão de gente, para a honra e glória do Senhor. Né? Então Deus, Ele não quebra aliança conosco, então nós também não devemos quebrar aliança com os nossos líderes, né? Com os nossos discípulos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão diante de nós. Amém? Deus não se agrada de quem retrocede. Né? Deus não falou lá no início, Isaac, não vá para o Egito. Né? Se ele fosse para o Egito, era a mesma coisa que ele estivesse retrocedendo. Ele voltaria aos velhos hábitos. E Deus não se agrada na nossa vida que a gente retroceda. Amém? Então hoje é dia de renovação de aliança. Amém? Principalmente quando se trata de uma aliança, quando é feita uma aliança. E assim que Isaac se aliançou, veio a resposta positiva. A água veio no mesmo dia de paz. Amém? Houve uma situação e quando
o Isaac se aliançou novamente com Abimeleque, qual foi a resposta de Deus? Veio a água viva sobre aquele lugar, né? A prosperidade, tudo aquilo que ele buscou em Deus. Amém? Então agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, né? Deixe Deus ministrar vocês, porque hoje é um dia de renovação de aliança. Amém? Hoje é um dia que Deus escolheu para que a aliança fosse renovada diante desse ministério, diante das nossas vidas. Amém? O Senhor vai ministrar a cada um de vocês, vai fazer vocês refletirem com quem vocês romperam, com quem vocês quebraram uma aliança. Amém? Com louvor? Deixa o Senhor ministrar vocês, né? O Senhor vai levá-los a um momento de reflexão, onde Ele vai levar cada um de vocês a refletirem com quem nós devemos renovar as nossas alianças. Abimeleque havia rompido uma aliança com Isaac, mas isso não foi motivo para que Isaac se paralisasse. Isaac continuou trabalhando, Isaac continuou conquistando, Isaac continuou profetizando. Você talvez tenha quebrado uma aliança com alguém, com algum irmão 12, com seu líder, com seus discípulos, com os teus familiares. Talvez alguém tenha te magoado. Talvez alguém tenha te ferido. Mas não deixe que a tua alma fique ferida. Não deixe o inimigo te paralisar. Não deixe o inimigo paralisar a sua conquista. Rompa com esta barreira. O amor, o perdão é uma maneira correta para isso. O amor é uma maneira correta de romper essa barreira. O perdão é uma maneira correta de curar a nossa alma. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para a renovação da tua aliança. O Senhor vai te ministrar hoje. Reflita hoje. Com quem será que eu estou sem paz? Reflita hoje. Com quem eu já tive uma aliança e quebrei? Eu preciso hoje renunciar à mágoa. Precisamos renunciar ao rancor. Perdoando e voltando à aliança. Não pode haver em mim sentimentos de vingança. Não pode haver em nós sentimentos que nos magoem,
que ferem a nossa alma. Hoje é um dia de renovação com a aliança. O Senhor vai ministrar cada um aqui que precisa renovar as suas alianças com o seu líder, com o seu pastor, com os teus familiares. Reflita hoje aqueles familiares que te magoaram, que te entristeceram, os teus pais, os teus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, que lhe magoaram. Decida hoje perdoá-los. Decida hoje reatá-los a essa aliança. Mesmo aqueles que talvez hoje não estejam no caminho do Senhor, mas decida hoje perdoá-los. Perdoe os teus familiares. Perdoe os teus líderes. Perdoe os teus discípulos que te magoaram. Perdoe aqueles que tinham uma aliança contigo e por algum motivo te deixaram. Decida hoje conquistar. Amém? Eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. E vou pedir para que os 12 do apóstolo Eliezer venham aqui à frente. Eu vou pedir para que esses 12 hoje vão até o seu apóstolo e renovem as suas alianças com ele. Renovem as suas alianças com o teu irmão 12, que se por algum motivo eles tenham te magoado, se por algum motivo alguma palavra tenha te magoado, decida hoje renovar essas alianças. Decida hoje mesmo perdoá-los. Se alguma palavra o machucou, se alguma palavra feriu a tua alma, decida hoje renunciar essa ferida, porque uma alma ferida não consolida, uma alma ferida não conquista, uma alma ferida paralisa o nosso ministério. Uma alma ferida não faz com que o ministério avance. Uma alma ferida não faz com que você conquiste os teus 12. Uma alma ferida não faz com que você consolide os teus familiares. Então decida hoje romper. Renove as tuas alianças com o teu apóstolo. Vocês 12 hoje do apóstolo, vão até o apóstolo, renovem as suas alianças com ele. Diga, eu tenho uma aliança com você, apóstolo. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E cada pessoa aqui pode procurar o teu líder. Cada pessoa que tiver com o teu discípulo pode procurar. Cada pessoa que tiver com o teu familiar pode procurar. E decida hoje renovar a tua aliança. Que hoje é um novo tempo. Hoje é um tempo onde Deus escolheu para a renovação das suas alianças. É um tempo onde multidões serão alcançadas, mas que se houver alguma ferida na alma, isso paralisa o teu ministério, paralisa a tua conquista. Decida hoje perdoar aquela pessoa que te magoou. Decida perdoar aquela pessoa que te machucou.
Viu? Os discípulos também do pessoal que está aqui na frente, pode vir aqui à frente também renovar a aliança com seus líderes, tá? Podem procurar os teus líderes. Hoje é um momento de renovação. Procure aquela pessoa, o teu irmão 12, o teu irmão na fé. Aquele, se por algum motivo hoje você não tem relacionamento, procure os teus líderes, os teus discípulos. Decida hoje renovar a sua aliança para que a sua conquista seja sobrenatural. Que as promessas do Senhor sejam como a de Isaac e que as águas fluam diante da sua conquista. Amém? Somente aqueles que têm a alma curada consolidam. Decida hoje. Pode aumentar o som, aumenta o som. Aumenta o volume do som. Pode aumentar o volume do som. Procure aquele teu irmão que hoje você não tem relacionamento. Decida firmar uma aliança com ele, para que as águas fluam diante da tua vida. Assim como foi com Isaac, as águas fluíram diante da sua conquista. As águas fluirão diante da conquista de vocês, diante da sua conquista pessoal, diante da sua conquista ministerial. Oh Deus, cobre, Senhor, esse manto, esse ministério, Jesus. Somente com a alma curada nós conquistaremos. Deixa Deus te ministrar. O Senhor vai te levar adiante daquelas pessoas que lhe feriram. O Senhor vai ministrar a tua mente, dos teus familiares que você deve procurar, que vocês devem perdoar. Os pastores de aliança também que estiverem aqui, podem vir fazer uma aliança com o apóstolo aqui. O ministério do Senhor depende dessa aliança para a gente conquistar as nações.
Só vou aí, posso orar? Não, eu só vou falar que o resultado dessa aliança é a vitória. Da música. Aí eles vão colocar o Tem a Marca da Promessa, que fala dos poços enxugados. Aí a gente ministra. E aí você quer hora com ele? Não, dá esse grito de vitória aí, trabalha aí. Oi? Desculpa. Faz sua parte aí. Faço, tá. Não, então, mas pode orar. Amém? Vocês já abraçaram? Vocês já foram até aquele teu irmão? Vocês já se perdoaram diante deles? Mas a renovação da aliança não é simplesmente só se perdoar, mas sim é declarar: eu renovo minha aliança com vocês. Tá certo? Você ainda que não foi até seu irmão, por favor, renova a aliança com ele. Não é simplesmente só se perdoar, pedir perdão por alguma questão, mas sim declarar, como Isaac fazia, profetizava: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com vocês. Amém? Tem alguém aqui que tem uma aliança com o apóstolo? Tem alguém aqui que tem uma aliança com Deus? Então profetize isso. Profetize isso diante de Deus. Profetize isso diante do teu irmão. Que você tem uma aliança com o teu irmão 12. Você tem uma aliança com ele, com Deus, com o teu líder, com o teu apóstolo, com os teus familiares, com a tua família. Você tem uma aliança com a tua família, de ser um sacerdote, de ser um homem, de ser uma mulher santa, um homem de Deus. Amém? Apóstolo, o senhor sabe o resultado desta aliança? De ter uma aliança primeiramente com Deus, deles terem uma aliança com o Senhor. O resultado de ter uma aliança primeiramente com Deus e de ter uma aliança com o apóstolo, o resultado é vitória no ministério, é conquista, é consolidação, crescimento, é multiplicação, em nome de Jesus. Vocês recebem? Vocês têm essa aliança com Deus? Vocês têm essa aliança com o apóstolo? O resultado disso é vitória, é conquista, em nome do Senhor Jesus. Honra e glória do nome de Jesus. Esta aliança que foi refeita hoje serve para o ministério de cada pessoa aqui presente, para o ministério de cada pessoa, para a sua vida pessoal, para a sua vida ministerial, na sua vida pessoal, diante dos teus familiares, diante dos teus amigos, qualquer que seja a circunstância que você esteja. Essa aliança com Deus, o resumo dela é conquista. Amém, queridos? Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença, obrigado pela vida dos apóstolos. Eu creio que é um tempo de conquista. E eu tenho uma aliança com vocês. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o apóstolo Fábio. Nós temos uma aliança com o apóstolo Renê. E nós temos uma aliança com Deus, que é ganhar essa nação, essa multidão, para o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Fique de pé onde você está, já sentou. Pessoal que está lá atrás, vem aqui para frente um pouquinho mais. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado, porque a aliança fala a respeito de unidade, e essa unidade gera uma marca para que o cumprimento da promessa de Deus se estabeleça nas nossas vidas. Amém? E assim como foi com Isaac, vai ser contigo. Como você renovou a aliança, essa marca que Deus faz em nós da promessa dele, é para nos sustentar diante de todas as adversidades. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você sozinho, ou eu sozinho, somos muito frágeis, mas juntos, em Deus, somos invencíveis. Amém?
Glória a Deus. Fica de mão dada com as pessoas, nós vamos adorar a Deus. Você é dos que desiste? O selo. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, soltando pra minha fé e a trama contra mim. Querem entulhar seus poços. Você vai parar por causa disso? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Decidido. O que é que você tem? Diga isso. O Senhor quer ouvir. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido pelas multidões. Diga, eu sei que já chegou minha vez. Já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou. É, já chegou e já mudou. É no presente, hein? Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu tenho a marca da promessa. Só quem tem a marca da promessa, dê a Deus um grito de júbilo. Aleluia! Eu tenho a marca!
Aleluia, aleluia. Isso, aplauda o Senhor, Ele é digno. Foi Ele que fez essa marca, é Ele que vai cumprir a promessa, é Ele que te escolheu para consolidar, para discipular, para enviar, para gerar multidões. Ele te levanta como um pastor, como um homem, uma mulher que ama genuinamente em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está diante de alguém que tem a marca da promessa. Já entulharam muitos poços, mas eu não parei. Eu trabalhei, eu profetizei, eu adorei, eu paguei o mal com o bem, e hoje veio água na minha vida, na minha casa, no meu ministério, e essas águas inundarão toda essa cidade com conhecimento da glória de Deus. Quantos acreditam nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Deixa eu ver quantos estão marcados pela promessa. Aqui, Deus. Espera, eu vou fazer de novo. Cadê a máquina? Vem cá. Vem aqui que ficou bonito o negócio. Quando eu falar, aí você bate, ok? Você entendeu? Ajuda o fotógrafo aí, hein, gente? Vem cá, vem cá. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu ver quantos estão marcados pela promessa de Deus aqui, ó. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Luiz Davi, pastor Luiz Davi, pela presença, por nos abençoar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem bem atenção aqui, hein? Nós vamos ter um intervalo agora. Vai ter aí um lanchinho, um café da tarde preparado para vocês. Tá certo, apóstola? É lá embaixo de novo. Espera aí que a apóstola vai dar alguns recados aqui. Ó, lá embaixo tem refrigerante, café, pão. O negócio é de excelência aqui. Nós vamos ter o lanche e eu preciso pedir uma ajuda para vocês. Para que vocês realmente desçam. Porque nós precisamos que aqui agora fique vazio, essa área aqui. Não é que ninguém pode ver o que a gente está fazendo, é que a gente vai carregar material para cá. Então a gente precisa dessa área livre para poder montar a estrutura do encerramento. Porque nós já vamos encerrar o seminário. Eu sabia, toda vez, Fran, é essa a reação. Depois do intervalo é a parte final, mas tem muito de Deus ainda. Tem muito de Deus ainda, mas é a parte final. Então, Deus abençoe os alimentos. Oi? Não, as coisas podem ficar na cadeira. Material seu tem que ficar. É só você não ficar transitando aqui agora. Isso, queridos, não acabou, hein? Não acabou, é só um lanche. Você volta para cá em meia hora. São 10 para 6, 6h20, entre 6 e 6h25 aqui, ok? 18h25 aqui, para a gente ir para a parte final. Tem o teatro que nós conseguimos resolver o negócio aí, tem ainda o ato profético final, não vai embora, pelo amor de Deus.
pode de forma alguma perder esses cultos, né? O apóstolo Fábio, ele é muito usado por Deus, umas revelações pra gente, a gente tem que estar sempre vindo nesses cultos mesmo. Denis? Que foi Denis? É ele. Ele quem? Ele, aquele amigo meu que eu te falei de infância, que ele está sedento por Jesus. E eu estou assim, orando a Deus para que Deus levante uma pessoa para evangelizar. Ó Deus, revela. Deus revelou. É você, meu líder. Você pode evangelizar ele. Você me evangelizou, me consolidou, está aqui filho bom. Ah, Denis. Amém. Posso até falar, posso até ministrar, mas ele é seu amigo, você não tem que ministrar a vida dele, viu? Não!
consigo. Não consigo. Lá no meio.